Relatório. Vem ao exame da comissão o projeto de lei número 400, de autoria do senador Wilson Matos. A proposição é composta de 2 artigos, para incluir as universidades privadas e os centros universitários em geral no rol de entidades autorizadas a revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Pelo artigo 2º, o projeto determina que a mudança proposta entre em vigor na data da publicação da lei em que se transformar. Ao justificar a iniciativa, o autor ressalta essencialmente que a inovação legislativa imprimirá celeridade aos procedimentos de revalidação dos diplomas, beneficiando estudantes que buscam formação de excelência no exterior. Não foram apresentadas emendas ao projeto, que terá decisão terminativa nesta comissão. Análise. No âmbito do Senado, a Comissão de Educação é o colégio competente para opinar sobre a matéria. Esse dispositivo confere o dispositivo do artigo 91, inciso 1 do citado ato normativo, confere às comissões temáticas a atribuição para discutir e votar os projetos de lei ordinária de autoria de senador. No que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a proposição não demanda reparos. O projeto envolve matéria atinente à competência privativa da União, sendo que a iniciativa legislativa facultada aos membros do Senado, consoante disposição no artigo 48 da mesma Carta. Além disso, o projeto foi redigido segundo as prescrições da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração das leis. Em relação ao mérito, a ampliação do rol das entidades elegíveis para processar pedidos de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior gera, de fato, expectativa de celeridade nesses procedimentos. Dessa forma, a princípio, a matéria em análise seria meritória. No entanto, a mera perspectiva de redução da morosidade na análise de processos não elide a preocupação com os riscos decorrentes da adoção da medida para a sociedade. A propósito, é oportuno trazer à baila a percepção de alguns colegas senadores anteriormente designados para relatar o projeto. Segundo as ponderações desses nobres colegas, o exame de flexibilização alvitrada não poderia deixar de considerar questões de fundo, que costumam passar ao largo dos debates sobre revalidação de diplomas. Entre essas, reputamos crucial o entendimento dominante acerca da revalidação. Entre nós brasileiros, como de resto no mundo ocidental, o diploma tem funcionado como um instrumento hábil a comprovar determinadas habilidades mínimas para o exercício profissional. Em decorrência dessa importância dada ao estudo formal, a revalidação tem sido pontuada como um ato de Estado, por meio do qual se confere validade nacional ao diploma e, por via de consequência, habilita-se o seu portador ao exercício profissional no país, ressalvadas outras exigências da lei. A revalidação envolve, assim, um procedimento iniciado com a finalidade de verificar a compatibilidade da formação obtida no exterior com o equivalente nacional. Decorre essencialmente dessa compreensão da revalidação como ato administrativo típico à legitimação das universidades integrantes da estrutura do Estado, nas diferentes esferas governamentais para processar os pedidos. Com efeito, a revalidação dificilmente poderia ser vista como prerrogativa de instituições de ensino privadas, como propõe o PLS em análise. Mais do que um exercício discricionário, o Instituto da Revalidação constitui em poder-dever, exercido por delegação e em nome do Estado brasileiro. Em adição, lembramos que experiências oficiais de alcance nacional vêm sendo adotadas no país, com vistas a aprimorar os procedimentos de revalidação. Estas iniciativas interferem direta ou indiretamente nos procedimentos de revalidação, independentemente de qualquer alteração na legislação ordinária em vigor. Emblemáticas entre essas inovações são os casos do Exame Nacional de Diplomas de Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, revalida, e de acordo com a criação e implementação de um sistema de credenciamento de cursos de graduação para o reconhecimento regional da qualidade acadêmica dos respectivos diplomas do Mercosul e Estados associados, ARCU, Sur, adotado no âmbito da 35ª reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em 2008.
O Revalida constitui iniciativa dos Ministérios da Educação e da Saúde, ora executada pelo INEP. Baseado na realização de um exame nacional para médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil, o Revalida já se encontra em sua segunda edição e tem incorporado aprimoramentos que tendem a produzir resultados nos próximos anos. Na mesma linha, o ARCU-Sur, aprovado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 131 de 26 de maio de 2011, tende a tomar fôlego no médio prazo, à medida em que forem sendo regulamentados no âmbito das Agências Nacional de Credenciamentos de Cursos de cada país signatário do acordo, os procedimentos de aferição de qualidade nos cursos nacionais em que será considerada a reciprocidade para fins de revalidação. Estou terminando. Como se sabe, os diplomas objetos de revalidação nas instituições nacionais são, em grande maioria, de graduação em medicina e cumulativamente expedidos por instituições de ensino dos Estados partes ou associados do Mercosul. Com efeito, se essas duas experiências forem bem-sucedidas a ponto de se consolidarem, é possível que muitos dos problemas relacionados à revalidação sejam sanados. Sendo assim, tendo em vista as razões apontadas, é forçoso opinar pela não acolhida da matéria em análise por esta Casa Legislativa. No mais, destacamos que já encaminhamos ao MEC, por instrumento legislativo próprio, sob a chancela desta comissão, requerimento destinado à obtenção de elementos e informações que reflitam a realidade das demandas por revalidação de estudos superiores junto às universidades brasileiras. De posse desses dados, será possível ao Congresso Nacional contribuir de maneira mais consistente e fundada na realidade empírica com o aperfeiçoamento da legislação pátria acerca do tema da revalidação de diplomas. O voto, portanto, é, diante do exposto, pela rejeição do projeto de lei do Senado número 400/2007. Quero apenas esclarecer, embora não esteja escrito no meu relatório, que a rejeição a esta proposição se dá muito mais em razão da pretensão do autor de atribuir às universidades e às instituições de ensino superior privadas a competência para revalidar diplomas estrangeiros, naturalmente permitindo que elas cobrem por este serviço. E não somos contrários à cobrança, entretanto, esta é uma incumbência do Estado brasileiro, do governo brasileiro. E, no meu parecer, está plenamente estabelecido que nós não podemos transferir da universidade pública e estatal a responsabilidade pela revalidação de diplomas estrangeiros, mesmo que obtidos em universidades privadas. Esse requerimento que eu mencionei no meu relatório e que apresentei nesta comissão e que já foi ao Ministério, prevê exatamente recebermos mais informações para, a partir daí, propor uma sugestão de lei que aperfeiçoe o sistema existente no Brasil, no Ministério da Educação, junto às universidades públicas e gratuitas, para que a revalidação se torne mais célere e mais efetiva em nosso país. Portanto, esse é o relatório, senhor presidente.